Ainda dentro do conteúdo de produtos notáveis, vamos estudar o nosso primeiro caso, que é o quadrado da soma de dois termos. O que significa isso, né? Primeiro vamos destrinchar esse nome, né? Esmiuçar. Então, ó, quadrado da soma de dois termos. O que é quadrado da soma de dois termos? Percebe que aqui tem uma potência? Lembra que potência, esse expoente, ele serve para indicar quantas vezes a base deve ser multiplicada por ela mesma? Então, por isso que a gente chama de quadrado, né? Porque a mais b está sendo elevado ao quadrado, a 2, certo? Por isso que ele tem esse nome, quadrado. E aqui, ó, é soma de dois termos, tá vendo? Ó, a mais b. Está somando esse termo, a gente chama cada uma dessas partes de termo, né? Ó, termo e termo. Então, ó, quadrado da soma de dois termos. Por isso que tem esse nome. Muito bem, e como é que a gente resolve o quadrado da soma de dois termos? Como aqui é uma potência, a gente vai resolver potência de que maneira? Vamos relembrar? Toda potência a gente resolve da seguinte forma. Você multiplica a base por ela mesma duas vezes, né? Porque não está sendo elevado ao quadrado. Então, ó, a mais b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes o próprio a mais b, certo? Então, eu estou multiplicando a mais b por ele mesmo, né? Está sendo elevado ao quadrado, é como se eu multiplicasse isso daqui por ele mesmo, certo? E quando a gente multiplica, a gente vai utilizar uma propriedade que a gente chama de propriedade distributiva, certo? O que é a propriedade distributiva? Você vai multiplicar esses dois termos, cada um desses dois termos, por cada um desses outros dois termos aqui, certo? No final, eu vou lhe dar uma dica para você não precisar fazer isso aqui e lembrar de cabeça, ok? Mas por enquanto vamos fazer dessa forma, tá? Então você tem lá dois termos somados, né? E eles elevados ao quadrado. Tá entre parênteses é porque os dois estão sendo, a soma dos dois está sendo elevada ao quadrado. Então como é que a gente vai fazer? Você vai pegar esse termo e depois esse termo, um por vez, tá? Então veja bem, ó. Pega o primeiro e multiplica com o primeiro daqui, tá? A vezes a ao quadrado. Lembra lá do vídeo anterior, né? A gente está multiplicando, ó, variáveis iguais, ó, é a com a. Então, um daqui com um daqui dá a ao quadrado. Então, a vezes a ao quadrado. Pega esse primeiro e multiplica com o segundo de lá, tá vendo? Eu pego o primeiro com o primeiro daqui e o primeiro com o segundo de lá. Então, ó, pega esse por esse. A vezes b, como são variáveis diferentes, mais ab. Certo? Você soma, né? Porque aqui está tudo soma. Então, a vezes a ao quadrado, mais a vezes b, ab. Agora vamos pegar esse segundo e fazer a mesma coisa. Você vai multiplicar por esse e depois por esse. Então, ó, b vezes a é a mesma coisa que ba ou ab. Vou colocar ab, porque ba e ab são a mesma coisa, tá? Estou colocando ab para ficar mais fácil da gente entender, certo? Então, ó, AB e aqui AB também, ó, dois termos iguais, tá vendo? E agora eu vou pegar o segundo e multiplicar com o segundo de lá. Então, ó, B vezes B, como são variáveis iguais, repete a base e somos expoentes. Então, B ao quadrado. B vezes B dá B ao quadrado, certo? Então, A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. É assim que fica o quadrado da soma de dois termos. Muito bem. Só que você repare que esse AB ele está sendo repetido duas vezes, dá para perceber? Né? Você tem AB aqui e você tem AB aqui também. Então, como ele está sendo repetido duas vezes, AB mais AB é igual a 2AB. Né? Por isso que eu resumi aqui como 2AB. Então, o quadrado da soma de dois termos nada mais é do que o primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo, por isso que está duas vezes A vezes B, ou seja, duas vezes esse e esse, mais esse daqui ao quadrado, que é o B ao quadrado. Certo? Então é assim que a gente resume o quadrado da soma de dois termos. Isso aqui, ó, a gente pode resumir apenas nesse quadro aqui. Certo? Quando a gente tem dois valores somados, eleva esse daqui ao quadrado, mais duas vezes esse valor mais esse, ou esse valor vezes esse, né? Mais esse daqui ao quadrado.
Muito bem, por enquanto está só na teoria, vamos fazer exemplos com números, né? Com números e variáveis, para ficar mais claro isso que a gente tem estudado até agora. Então vamos lá. Como é que a gente vai usar isso aqui com a aplicação, né? É o seguinte, lembra que eu disse que toda vez que a gente tem dois termos somados e elevados ao quadrado, por isso que é quadrado da soma de dois termos, você eleva o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo que tem aqui. Então, como é que a gente utiliza isso aqui? A gente vai fazer da seguinte forma, né? Você pode fazer, né, ó, dessa forma, se você não decorar isso aqui de cabeça, você pode fazer o seguinte, ó. Como é x mais 3 ao quadrado, você faz x mais 3 vezes x mais 3. E aí você vai ter que lembrar o seguinte, ó, fazer a distributiva aqui, certo? Então, esse é um método de fazer. Depois eu vou só resumir, só fazer de uma maneira só. Ó, x vezes x, né, vai dar x ao quadrado. Você bota aqui, ó, x ao quadrado. Agora, ó, primeiro com o segundo de lá, ó, x vezes 3 vai dar 3x. Agora, 3 vezes x mais 3x. E 3 vezes 3, 9. Como eu tenho 3x mais 3x, isso aqui vai dar o seguinte, né? Vai dar x ao quadrado, eu repito, né? Soma só os termos iguais, ó. X ao quadrado não tem quem somar, repete. Mais 3x mais 3x é 6x. E puxo mais 9. Correto? Então, está resolvido, né? X mais 3 ao quadrado é o mesmo que x ao quadrado mais 6x mais 9. Bom, qual é a maneira mais simples de você fazer isso aqui? Esquece que eu fiz tudo isso aqui, né? Você faria da seguinte forma, ó. Ele não disse que é o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aplica aqui, ó. Quadrado do primeiro, né? O primeiro ao quadrado, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, x vezes 3, que dá x e 3, ou 3x, enfim, mais o quadrado do segundo, né? Ou seja, 3 ao quadrado, 9, certo? E 2 vezes 3 dá 6. Então, isso aqui vai dar o quê? Ó? X ao quadrado, 2 vezes 3, 6, e 6 vezes x, 6x, mais 9. Então, você já pode fazer sem precisar montar esse esquema, ok? Então, a próxima eu vou fazer dessa maneira, só para a gente ver se realmente compreendeu como é que se resolve, beleza? Então, vamos lá, ó, da maneira direta. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Vamos lá, ó, quadrado do primeiro, então esse é o quê? Ó? 3x ao quadrado. Tá? Tem que elevar os dois ao quadrado, tá? Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 3x vezes 5y, mais o quadrado do segundo. Então, ó, 5y ao quadrado. Por que eu estou colocando entre parênteses o 5y, né? Porque se eu colocar só assim, tá? 5y ao quadrado, eu estou dizendo que só o y está sendo elevado ao quadrado. Isso aqui tudo é que é o termo, tá vendo? Então tem que ser o 5y, tá? Então isso aqui é uma coisa e isso aqui é outra, né? São duas coisas diferentes, certo? Isso aqui só o y está sendo elevado ao quadrado. Aqui não, aqui os dois estão sendo, beleza? Então vamos lá, ó. 3x ao quadrado mais 2 vezes 3x mais 5y mais 5y ao quadrado. Vamos lá. 3x ao quadrado, ó. Multiplicação de dois valores elevado ao quadrado. Multiplica esse aqui também. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado, x ao quadrado. Mais
2 vezes 3x vezes 5y. Aqui você vai multiplicar os números entre si e repetir as letras. Ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. E x vezes y, xy. Mais 5y ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Y ao quadrado, y ao quadrado. Então, está resolvido. A resposta correta é essa aqui, beleza? 9x² mais 30xy mais 25y ao quadrado. Ok, agora é hora de trabalhar quando aparecem números negativos, olha só, né? Aí nos números negativos você tem que lembrar daquela regra, né? Sinais iguais dá positivo, né? Mais com mais e menos com menos. E sinais diferentes dá negativo, ok? Então vamos lá. Olha só, aqui, novamente eu vou retomar esse método aqui, tá? E essa segunda, que é bem parecida com a letra C, eu já faço no método direto, tudo bem? Então vamos lá, ó. Menos 3a mais 5 ao quadrado. Vou resolver de uma forma e aqui embaixo eu resolvo da outra. Então, ó, menos 3a mais 5 vezes menos 3a mais 5, né? Não é basicamente isso que diz o produto notável? Muito bem, vou aplicar a distributiva. Se eu for fazer pela distributiva, não. Menos 3a vezes menos 3a. Né? Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo, porque ó, menos com menos dá mais, e 3 vezes 3, 9. Como é a vezes a, fica a ao quadrado, que é a multiplicação de duas variáveis, tá? Agora, o primeiro daqui com o segundo de lá. Menos 3a vezes 5, né? Então, ó, menos 3 vezes 5 dá menos 15, certo? Ó, menos com mais dá menos. E 3 vezes 5, 15. E o a você repete, porque o 5 não tem a, mas esse aqui tem. Agora, esses de baixo aqui, né? Ó, o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. 5 vezes menos 3a, mais com menos dá menos. 5 vezes 3, 15. E o a você repete. 5 vezes 5 vai dar, vou colocar aqui apertado, né? Mais 25. Certo? E aí você vai agora somar os termos iguais, ó. 9a ao quadrado, não tem nenhum outro a ao quadrado aqui, então repete. 9a ao quadrado. Menos 15a, menos 15a. Ó, aqui não é produto, né? Então não faz jogo de sinal, tá? Você vai adotar o seguinte, ó. Como são sinais iguais, você soma 15a mais 15a, que dá 30a, e repete o sinal. Tá? Então, menos 15a menos 15a dá menos 30a. E aqui você puxa o mais 25, certo? Então, a resposta é 9a ao quadrado menos 30a mais 25. Né? Se eu fosse pelo método direto, né, como é que eu faria? Quadrado do primeiro, né? Então, ó, ficaria menos 3a ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, menos 3a vezes 5, mais o quadrado do segundo, né? 5 ao quadrado é 25. Não é? Então, ó, menos 3a ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, né? É menos 3 vezes menos 3, que dá 9. A ao quadrado é a ao quadrado. Mais, vamos lá, ó, multiplica só os números, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Só que aqui, ó, dá 30, né? Só que mais com menos dá menos, né? Então, ó, ficaria menos 30a mais 25. Ok? Então, daria a mesma resposta. Bom, aqui embaixo eu vou fazer só desse método aqui, tá?
Então, você pode fazer ou do método veja aqui, que é da distributiva, né? Ou você pode fazer pelo método aqui adotado em azul, que é o método que eu fiz aqui, que é utilizando a relaçãozinha lá, né? Ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ó, no caso aqui, quadrado do primeiro. Então, ó, o primeiro termo é menos 5x, eleva ao quadrado, porque é quadrado do primeiro. Aqui, ó, mais 2 vezes o primeiro termo, que está nessa posição, ó, que é o menos 5x, vezes o segundo termo, que é o que está nessa posição, que no meu caso é 2y, ou mais 2y, como queira, mais o quadrado do segundo, né? Então, quem é o segundo? Esse. Então, ó, mais 2y ao quadrado. Tudo bem, ó. Menos 5x ao quadrado. Menos 5 ao quadrado dá 25. Por que dá positivo? Lembre desse detalhe, viu? Ó, número negativo elevado a um expoente par, se aqui for 2, 4, 6, 8, enfim, se for um número par, a resposta é sempre positiva. Porque isso aqui é menos 5 vezes menos 5, né? Ó. Menos com menos dá mais, por isso que dá sempre positivo, ok? Então, ó, menos 5 ao quadrado, 25. E x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Vamos lá, mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Faz o jogo de sinal, né? Por quê? Porque aqui tem multiplicações. Ó. Vamos lá, 2 vezes 5, 10. E 10 vezes 2, 20. X vezes y, xy, tá? Mais 2 ao quadrado, 4. Y ao quadrado é o próprio y ao quadrado. E está resolvido, certo? Menos 5x mais 2y elevado ao quadrado é o mesmo que 25x ao quadrado menos 20xy mais 4y ao quadrado. Ok? Espero que tenha entendido. O vídeo ficou bem longo, né? Mas eu tentei explicar da melhor maneira possível. Bom, qualquer dúvida que surgir, deixa nos comentários.